Bom, nesse trabalho, eu, Daniela e a Isabel vamos propor um novo design para a bula do medicamento autoxilodase do laboratório Aspen. A autoxilodase é um medicamento indicado tanto para adultos quanto para crianças. Atualmente ele custa em torno de R$ 20 e as pesquisas realizadas para auxiliar neste redesign apontam que usuários geralmente consultam a bula apenas uma vez, antes do primeiro uso. Essa é a bula atualmente, e de cara já se percebe que ela tem uma massa gráfica bem densa e tem espaçamentos e hierarquias confusos. Isso torna o documento pouco atrativo para a leitura. Essa é a bula que nós estamos propondo, ela tem espaçamentos mais definidos e níveis hierárquicos estão mais claros. Em relação ao conteúdo da bula, duas coisas nos chamaram muita atenção, que é a falta de um tópico específico de informações técnicas para os profissionais da saúde, que é uma recomendação da Anvisa, e a disposição de subtítulos de informações aos pacientes, que não seguem o fluxo lógico de leitura. Como não cabe a nós, designers, editar o conteúdo escrito da bula, então apenas ajustamos o fluxo de leitura das informações ao paciente. Assim, os subtítulos foram reorganizados e reagrupados. Os tópicos 4, instruções de uso, e 7, interações medicamentosas, não existiam. Eram informações meio soltas e nós resolvemos transformar elas em tópicos para que essas informações ficassem mais claras e tivessem o devido destaque. Então a gente reagrupou do tópico 1 ao 5 as recomendações e informações gerais sobre o medicamento, de 6 a 8 as contraindicações de uso, 9 e 10 dosagem e 11 validade e armazenamento. Assim, essas informações ficam juntas de acordo com o assunto, não ficando espalhadas pelas informações ao paciente, sem nenhuma linkagem entre os assuntos como é atualmente. Atualmente, o formato da folha é quase quadrado, possui duas colunas. As margens verticais externas têm 10 mm de espaçamento e a central tem 5 mm de espaçamento. As margens superior têm 5 mm e a inferior 6 mm. Esse grid não favorece o fluxo de leitura, já que alguns títulos ficam deslocados dos seus respectivos textos, como acontece aqui. A gente manteve o layout em colunas, mas propôs aumentar a folha verticalmente e encurtar ela horizontalmente. Assim, todos os títulos ficam juntos dos seus textos. As margens externas e interna, que separam as colunas, foi mantida. Na parte de linguagem da bula, o termo técnico instilar, que significa gotejar, pode não ser de conhecimento de muitos usuários, e como não fica perto da SPP, o usuário acaba não conseguindo inferir o significado do termo. Então a gente reorganizou as informações de modo que a palavra instilar ficasse próxima à SPP, ficando mais fácil ao usuário inferir sobre o significado do termo. Também tem a palavra batoque, que não é de conhecimento geral, e a solução foi confeccionar um esquema gráfico que explicasse a que parte do frasco do medicamento o termo se refere. Esse esquema vai ser impresso na caixa. A fonte tipográfica utilizada atualmente na bula é a Times New Roman com corpo 10. Não há variação de tamanho de corpo na bula. Após testes com os usuários e pesquisa sobre a ergonomia de bulas, foi constatado que a fonte que se mostrou mais confortável para o usuário ao ler a bula é a Arial Narrow Corpo 8, que possui 1,55 mm quando impressa. Utilizamos essa fonte na nossa proposta, variando pesos e tamanhos de corpo, a fim de conferir hierarquias. Aqui tem um comparativo entre os pesos e tamanho de caixa que se utilizam na bula atual e o que vai ser utilizado na nossa proposta. Bom, aqui tem os exemplos de hierarquia atual e da hierarquia proposta. Atualmente existem só dois níveis hierárquicos, os títulos e subtítulos ocupam o mesmo nível, e depois disso só tem a hierarquia dada às advertências. A gente deu mais destaque para os títulos, e esses vão ocupar o primeiro nível hierárquico. No segundo nível vem os subtítulos, e criou-se um terceiro nível para as advertências, que necessitam de um destaque maior, porque, por serem advertências, são os pontos em que o fabricante precisa que o usuário preste mais atenção. Aqui tem o exemplo da hierarquia atual e de como ficou com mais um nível hierárquico. Optamos por usar apenas escalas de cinza porque não se justifica financeiramente adicionar cores em uma bula de medicamento que não tem grandes riscos de uso, tem um custo relativamente baixo e que a bula vai ser lida só uma vez. Adicionar cores só traria mais custos ao usuário do medicamento. Os espaçamentos da bula atual são bem caóticos, como vocês podem ver pela legenda, tem várias medidas de espaçamento. O documento até tenta seguir uma certa constância, mas em alguns momentos existem variações estranhas, principalmente nos espaçamentos superior e inferior das advertências. A gente tirou todos aqueles espaçamentos e deixou com 5 mm antes dos títulos e 4 mm após eles. Nos espaçamentos entre as informações de cada subtítulo tem 4 mm, bem como as caixas de advertências têm espaçamentos de 4 mm, superior e inferior. Entre o subtítulo e seu respectivo texto de informação tem 2 mm de espaçamento. Essa mudança foi feita priorizando a clareza e limpeza visual do documento, e os espaçamentos constantes também permitem ao leitor identificar visualmente, só de olhar o documento, quais os pontos que chamam mais atenção na bula. Para ilustrar um pouco melhor as diferenças de como o medicamento é apresentado hoje em dia e como ele vai ser apresentado na nossa proposta, a gente resolveu fazer um protótipozinho. De cara, a maior diferença é que quando tu abre a caixa, na nossa proposta já vai ter um esquema gráfico para já familiarizar o usuário aos componentes do medicamento, que vão vir numerados
de acordo com o esquema gráfico. Além disso, também vem impresso um esquema gráfico sobre o que seria o BATOC. Então, quando o usuário for ler isso na bula, ele já vai saber a que parte do medicamento se refere. Depois disso, ainda tem como a bula se apresenta dentro da caixa. A bula atual, ela tem dobras que deixam ela um pouco mais curta dentro da caixa, sendo um pouco mais difícil de tirar. Precisa botar a mão lá dentro para conseguir tirar a bula de dentro da caixa. A nossa bula, ela fica mais compridinha dentro da caixa e assim facilita a retirada do documento. São as dobras. Atualmente, a bula do medicamento nos é apresentada dessa maneira dentro da caixa. Quando a gente vai desdobrando, a primeira parte nos apresenta direitinho a sequência de informações usual. Só que a partir daí, as informações do paciente pulam do tópico 1 para o tópico 5 direto. E só quando a gente desdobra a última parte da bula é que as informações aparecem numeradas corretamente. Nossa proposta, a bula vem dobrada um pouco mais compridinha dentro da caixa, que facilita a retirada de dentro dela. E a partir daí, a desdobragem do documento vai seguir a ordem lógica da disposição das informações. Então, as informações do paciente vão seguir a ordem de numeração, e isso vai facilitar tanto a navegação do documento quanto o fluxo de leitura do usuário quando ele for ler a bula. Comparando as bulas agora lado a lado, a gente já percebe que a nossa bula tem uma massa gráfica bem menos densa do que a bula original. Além disso, a bula original apresenta a SPP só no verso da folha, o que não acontece na nossa. A gente dispôs a nossa bula de modo que todas as informações referentes ao uso do medicamento ficassem na primeira página. Isso inclui a SPP. Além disso, a gente resolveu manter o papel offset de gramatura 70, porque apesar dele apresentar uma leve transparência, não chega a prejudicar a leitura do documento. E além disso, não se justifica financeiramente usar um papel de maior qualidade para uma bula que vai ser lida apenas uma vez. Apesar do nosso protótipo ter sido impresso em papel sulfite 90 gramas, isso não se mostrou um problema na hora de correr os testes, tanto com usuários, tanto de impressão, quanto os testes de dobra. Essa bula, ela passou por teste com usuários. Foram 4 usuários entre 60 e 70 anos, 2 homens e 2 mulheres, que aprovaram a disposição da bula, o tamanho da fonte e as hierarquias apresentadas.